Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Eu recebo aqui hoje o monge Corro, que eu conheci como Marcos. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um meditador que vai trazer certamente um conteúdo muito bonito, uma mensagem muito agradável e uma conversa muito gostosa. Então, Marcos, antes de tudo, obrigado. E eu peço que você se apresente, conte quem é o Marcos aqui, mas já antecipadamente, super obrigado pela sua presença. Nossa, doutor, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, né? Isso é um sonho, né? Desde que nos conhecemos, está trilhando essa jornada aí, praticamente a jornada do herói, né? Que praticamente que eu me dediquei mesmo à meditação foi quando eu o conheci, né? Assim, pelo seu protocolo, por todos os seus ensinamentos, e aí me transformei, o Marcos Lopes, né, se transformou no monge Corro. Então tem uma jornada aí. Eu sou Marcos Lopes, agora monge Corro. A tradução que vem é do Alto Dharma, dos ensinamentos de Buda. E eu sou daqui de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Eu sou responsável aqui pelo Templo Zen Budista, Templo Enkoji. Somos da tradição do Zen Budismo. E sou musicoterapeuta também e trabalho com dependência química, transtornos mentais. Tenho várias passagens em várias áreas, até mesmo na fotografia, sempre trazendo a questão da meditação. Como eu disse, depois que eu conheci o professor Roberto, a minha vida deu uma mudada, deu um loop mesmo, deu um loop operacional. Tanto Mas, nas... mas certamente a mudança foi você. Eu sempre digo, a mudança foi você. Mas ô Marcos, antes da gente começar a papear, eu Claro. vou colocar aqui na descrição seu contato de redes sociais, mas Uhum. algumas pessoas podem te encontrar presencialmente, né? Seria interessante você falar disso. Sim, sim. Visitar o templo, né? Isso, fica aqui desde já o convite para vir e conhecer o Templo Enkoji aqui em Itapecerica da Serra. É um local turístico muito prazeroso, inserido aqui na floresta da Mata Atlântica. É cerca de, depende, talvez uns 30 quilômetros ali de São Paulo. Então é de fácil acesso. Será um prazer chegar e falar assim, ó, sou amigo do Roberto Cardoso, vamos tomar um chá aqui, vai ser um prazer recebê-los. Que bacana. Então, quem estiver nos assistindo, se anime a visitar o Marcos, visitar o Templo em Cogi, em Itapecerica da Serra. Bom, então nós conhecemos o Marcos, um musicoterapeuta, hoje monge Corro, um meditador já de longa data. E conta, vamos falar da sua história de meditação. Vamos começar falando como é que foi sua história para começar a meditar e para continuar praticando? Sim, sim, vamos começar, né? Essa questão de contar o começo é sempre difícil, né? Porque a gente começa sem saber que está começando. Isso mesmo, isso Depois de mesmo. um tempo, você viu que você já começou um tempo atrás, né? Então, eu Exatamente. já havia começado essa questão das meditações, das minhas práticas, desde o tempo quando eu era musicista, e então eu sentia um certo, como posso dizer assim, vazio de conhecimento do que aquilo que eu estava fazendo se realmente era meditação. Eu, como sou um pouquinho sistemático, eu fui atrás disso, fui procurar, então algumas pesquisas eu encontrei o curso do professor Roberto Cardoso, e foi então desde esse momento que eu posso dizer assim, que eu aprendi o que era a meditação. Então a minha jornada como meditador já vem alguns anos antes de conhecer o professor Roberto, e quando eu conheci, aí eu soube que se eu estava mesmo meditando ou não. Aí eu soube a diferença, soube diferenciar o que era meditação, o que era relaxamento, né? Então eu aprendi muito. Então assim, foi um divisor de águas. Entendi. E depois, para continuar, porque você praticou primeiro num contexto puro de prática, depois você uniu com a musicoterapia, depois você uniu com o Zen budismo. Foi uma história interessante que foi se encadeando aí, né? Exatamente. Foi assim. Eu comecei, o início foi dentro de uma escola budista mesmo, que aí eu Ah, fui para o Chan, é o budismo chinês, o o Chantal, eu Zulai, aprendi até que é Chantal. e isso aí eu fui nessa escola, fui pegando, depois com a musicoterapia, eu falei assim, nossa, na música, vamos fazer alguma coisa com a música, mas aí precisava, né, porque a musicoterapia
ela tem essa questão científica, clínica também, aí nossa, isso tem que ficar muito mais amarrado. Foi então, buscando, encontrei lá os protocolos do professor Roberto, e eu falei assim, opa, descobri, né, tanto que hoje eu apresento, né, é uma prática passiva, concentrativa, com música, então eu já sei disso, né, então já teve esse protocolo, e aí eu comecei a fazer um protocolo junto com música, né, com as músicas guiadas, passiva, concentrativa com música. E aí depois eu trouxe isso para o Zen budismo, porque o Zen trabalha-se com o silêncio. E a música tem o silêncio, né? Tem muito essa questão relativa com o silêncio. E acabei descobrindo também que no próprio Zen budismo tem a música, que aí no caso é o instrumento, o shakuhachi. Então isso tudo foi dando liga, foi dando liga. E agora, recentemente, eu consegui fazer junto, seguindo os protocolos, junto com a fotografia. Que aí, no caso, é uma meditação passiva concentrativa com imagens. Então a gente faz com imagens também, que no caso traz o conceito da fotografia, não no conceito técnico, mas no conceito do sentir. E aí já entra outras coisas, sei que esse também eu consegui fazer um protocolo, né, junto a isso, mas é tudo base, como eu sempre coloco isso, sempre falo, do protocolo do professor Roberto, sempre seguindo um protocolo, e aí a gente coloca também a fotografia. Muito legal, muito legal. É. E nessa história, Marcos, na sua história, a história do Corro, quando Uhum. meditador, antes de ser monge, você teve uma ordenação depois, como monge Corro, mas a sua história, a gente fala muito na meditação, a gente conversa muito sobre benefícios, e os livros, os trabalhos falam muitas coisas, mas para você, os dois, três principais benefícios, eu falo, olha, para mim esses dois, esses três, foram os maiores benefícios que a meditação trouxe para mim, para esta pessoa aqui. Qual seria? Ó, professor, essa questão da ansiedade. Eu sou muito agitado, né? Então trabalho com muito essa questão da ansiedade. Então a meditação me ajudou muito, muito. E uma outra coisa também que me ajudou bastante é a questão do foco. Por ser agitado, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ansiedade, não tinha um foco determinado, né? Sempre buscando coisas, então a cabeça sempre é a milhão. Então a meditação me trouxe esses dois benefícios. Essa questão da diminuição da ansiedade e a questão também do foco, de ter mais estar mais presença, né? De ter mais presença. Então isso me ajudou muito e faz total diferença hoje. O interessante é que as pessoas acham, muitas vezes, que o meditador é uma pessoa que tem uma mente calma, que para ser meditador você já tem que ser meio zen, que o pessoal fala, usa zen nesse sentido, não no sentido da tradição zen, mas no sentido de que aquele sujeito já é mais devagar, já calma, por isso que ele medita. E eu falo, olha, quase todos os meditadores de longa data que eu conheço têm mentes agitadas, o pacote mental dele de fábrica, entre aspas, é agitado, e ninguém acredita nisso. Na Ninguém verdade, acredita. não quer, Ninguém porque não acredita. quer, você pode ter uma mente agitada, não significa que você vai se tornar um ser agitado. Essa é a É, diferença que as pessoas têm uma dificuldade de entender, não é verdade? sim, até assim, uma forma assim, as pessoas acham assim um certo absurdo quando falam assim: "Ah, nossa, ele é monge, nossa, ele é muito zen, né?" E aí eu já venho, né, com eu tenho um certo temperamento um pouquinho explosivo também, doutor. E aí, ninguém acredita quando eu falo que eu vou todos os dias para São Paulo de motocicleta, enfrentar o trânsito e pegar corredor, assim, né. Mas como assim? Normal, normal. Então, né, monges, não só monges, né, mas meditadores também têm os seus momentos de fúria. Porém, tem os seus momentos de certo, eh, saber contê-los, né, através da meditação, não ser tão explosivos, pensar Sim. antes, né, tem essa diferença. Eu costumo dizer assim, não, sua mente é agitada, não quer dizer que você é. Então não Exato, diga assim, eu falo para a pessoa, não diga você é agitado, diga minha mente é agitada. Diga assim, porque isso começa a abrir uma via de libertação, de onde você começa a observar essa mente de um espaço diferente, o que a gente sabe, nós dois sabemos, que a meditação traz muito. E o loop sim. operacional? Onde entrou, Marcos? O loop operacional, eu te chamo de Marcos ou de Corro? Como você prefere? Olha, eu costumo assim, sinta-se à vontade de me chamar de como você achar. Corro, né, tá como tá aqui pregado, mas eu tô nessa desconstrução do eu ainda, então pode me chamar É, de porque eu Marcos aí. estou confundindo. Então, mas tá, como entrou o loop? Como ele ajudou na sua história, na Tá. sua
relação com a meditação? O loop me ajudou muito a entender o que era a meditação, primeira coisa. Quando eu entendi o loop, eu entendi o que era a meditação. E depois ajudou muito nessa questão de fazer o meu trabalho, até a própria musicoterapia, criando esse protocolo, e aí criando esse protocolo junto com o loop, eu consegui validar esse meu trabalho de musicoterapia para serviços mesmo, como corporativo, própria clínica. Então teve um valor agregado a isso, porque eu utilizava as minhas abordagens não de forma empírica ali, né, livre, não, mas com base. Então me ajudou muito isso. Então, primeiramente, foi na parte pessoal e, em segundo, na parte profissional. Sim. E a Zazen, assim, é uma técnica antiquíssima, milenar, Uhum. e que usa o loop, né? Mesmo que você não descreva o loop está ali, é o natural. Ela tem eu costumo chamar, ela tem um empilhamento de âncoras, né? Você ancora um monte de coisas ali, e ali você começa a operacionalizar o loop, né? Porque eu É, digo isso, sabe por quê? Porque muita gente acha que meditar é imaginar um espaço. As pessoas às vezes acham que se sentar, no seu caso em Zazen, é se sentar e imaginar um lugar. E não é isso. não. Um treinamento também, né? Professor, vale permitir falar sobre isso, sobre esse loop. Todas as vezes, assim, principalmente aos domingos, quando, como eu disse, o templo em Cogi é um local turístico, então recebe muitos turistas e muitos que querem saber como meditar. Aí eu chamo assim para campo mesmo, ó, venha encarnar o personagem, o monge, como que ele vai fazer? Aí ele, nossa, sofre, nossa, eu não consigo. Agora, vamos aprender a meditação pelo loop operacional. O que é meditação? Aí eu falo, primeiramente, uma técnica específica. Então, vamos utilizar aqui o Zazen. O que é o Zazen? Aí explico. Segundo lugar, o relaxamento muscular. Aí, se vê, né? No Zazen não tem muito essa questão do relaxamento, né? Então, isso aí eu mostro para a pessoa que ela pode fazer a meditação sem ser propriamente o Zazen. Ou no próprio Zazen, aí tem o Kinrin, que é, né, a meditação em movimento, sendo substituída, e outros tipos de técnicas, como o senhor disse, é um empilhamento, né, de loops ali dentro do próprio Zazen, mas escolher uma da qual você vai se adequar, mas através do que? Do loop. Então, sempre passo, primeiro, o que é a meditação pelo Zen budismo. Aí a pessoa, nossa, que difícil. Agora vamos pegar o protocolo para você ver como que é fácil? Aí a pessoa, nossa, né, acaba desmistificando tudo isso, né? Isso é muito, muito legal. Isso é muito legal. E essa história que as pessoas falam muito uma questão muito forte. Eu tenho abordado muito isso em redes sociais também, da ansiedade, né? As pessoas querem uma leveza com a vida. As pessoas falam: eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu queria ter uma relação diferente, mais leve com a vida. E geralmente as pessoas que meditam, elas fazem esse caminho da ansiedade à leveza. Não quer dizer que todo meditador já é leve, mas todo meditador tem uma história de que a relação com a vida dele foi mudando de alguma forma, e geralmente essa mudança foi numa direção de uma gradativa leveza maior ao lidar com a vida. Como foi para você isso? Esse caminho, essa história que se fala da ansiedade e a leveza. Como foi e como está sendo? Olha, doutor, foi e está sendo muito louco, né? São fases. Foi e está sendo muito louco, porque são fases durante a vida, assim, né, como um exemplo, né? Como você ser um pai, então são as responsabilidades, você assumir um cargo importante, são responsabilidades. Isso tudo nos traz ansiedade, né? A meditação me vem como para estar presente. E isso se deu a partir do momento que eu me permiti e coloquei isso como meu dharma, né? Como a minha vocação de estar presente, de se tornar uma pessoa melhor. Então, a meditação me trouxe isso. Então, eu acho que para todos que estão do outro lado e querendo se livrar dessa ansiedade, querendo se livrar dos seus problemas, das suas obrigações, a primeira coisa é se permitir a fazer isso, a parar um pouquinho e ter consciência de tomar essas atitudes, de dar essas respostas. Mas primeiramente vem você, não é egoísmo nem nada, mas vem primeiramente você, de aceitar isso. Se você quer realmente
se livrar disso. Uhum. Se livrar dessa adrenalina aí, né? É como o gavião, né? Tem que colocar a máscara primeiro em você e ajudar os outros depois. Tinha Falo um sempre isso. sábio, tinha um sábio hindu chamado Ramana Maharshi, que ele dizia que o maior presente que o homem pode dar ao mundo é adquirir uma consciência maior, que ele mesmo passará a ser um presente para o mundo. Eu acho essa frase incrível, né? Esse é o homem que muda o mundo, né? Excelente. Isso muda o mundo. Não é o que faz coisas, é um homem que é pleno, é pleno no potencial que o ser humano tem, porque nós somos seres quase que assim infinitos em muitos aspectos, mas nós não exercemos isso aí. Então a gente precisa, como dizia Eric Fromm, o homem precisa dar, o objetivo da vida é dar a luz a si mesmo. E é nesse sentido, né? Dar a luz, se enxergar, mas o que as pessoas não entendem é que elas precisam parar. Elas Se precisam permitir. parar. Elas acham que a questão é uma questão de falta, quando na verdade é uma questão de excesso, muitas vezes. E é isso que você faz, né? Você leva a pessoa para ir, ela anda, ela vê a natureza, ela vê foto, Sim. ela vê imagem, ela senta, ela medita, ela toma Eu, um chá. eu faço muito trabalhar com a questão do desapego. Sim, Do desapego do ter. Para ter o sim, apego ao se tornar uma pessoa, né, plena, entendi. integrativa, respeitar não só o próximo, mas essa questão da natureza, que a gente entra nesse conceito de, né, de sustentabilidade mesmo, como o senhor disse, Sim. né? Nós somos seres sustentáveis, não? Então tem que ser sustentável, tem que fazer algo que seja sustentável e não de momentos, né? A E gente a trabalha muito. meditação ajuda muito nisso, né? Porque a maioria das Ajuda. pessoas tem se refere à natureza em terceira pessoa. A É, natureza precisa de mim. A natureza eu vou preservar, como se ele não fizesse parte, né? E a meditação, as experiências de expansão de consciência, que se costuma dizer, experiências metacognitivas, tem muitos nomes para isso, ou transcendentais, essas experiências nos mostram que nós somos parte disso. isso. Eu chamo isso aí de budismo ecocentrado. Ah, eu não conhecia esse termo. Eu inventei esse Ah, termo, é o budismo ecocentrado, que, né, está ao centro de tudo. sim, que a Então, não é nem... natureza, nós somos parte dela, é parte de nós, nós estamos juntos. E, Então, me diz uma coisa agora, Monge Corro, me diz uma coisa sim, agora. Pessoas que estão começando a meditar, estão com dificuldade para começar a meditar, ou já está tentando e não consegue, essas pessoas estão nos ouvindo agora. O que vocês diriam para ela? Esse podcast, essa conversa vai ficar gravado. O que você falaria para essa pessoa se ela estiver te ouvindo agora? Olha, eu não estou conseguindo começar, ou eu estou tentando, mas não consigo. Quais são as dificuldades mais comuns? O que você orientaria para elas agora? bem, o meu primeiro conselho é procurar um profissional ou um facilitador para que possa ajudá-la, possa orientá-la. Muitas vezes porque acaba pegando vícios e é difícil tirar uns costumes. Aí quando você, como eu disse no início da conversa, eu achava que eu meditava. Depois eu fui ver que eu não meditava nada. Eu criava situações. Então, no momento que entrou um facilitador, do qual eu vi, assim, respeitei, eu falei, nossa, isso é meditação. Então, acabou todo aquele misticismo que eu carregava do que era meditação. Então, o conselho e a dica que eu dou é o quê? Procure um facilitador, uma pessoa que possa te ajudar realmente a ver o que é a meditação. E aí depois você vai ver, nossa, eu gostei dessa técnica, eu gostei dessa abordagem, aí sim você vai seguir o seu caminho. Então, primeiro Hum, precisa ter um mapa, né? Precisa ter um sim. mapinha aí. Nada melhor que um facilitador. Essa é a minha dica. Bom, legal, legal, porque realmente existe muito facilitador hoje formado que pode te ajudar. Eu tenho até um vídeo no YouTube, depois eu te mando, Uhum. como escolher um instrutor de meditação, quais são as qualidades que eu Ó, considero para a pessoa ter uma ideia se a pessoa tem ali uma, uma- um viés bom para ser instrutor de meditação. Eu vou te mandar depois, eu acho que você vai gostar. por Quem estiver nos favor. assistindo pode olhar no YouTube também, que eu acho que vai gostar. E no seu Porque é trabalho. importante. Oi, oi, desculpa. Não, porque é muito importante para quem está Sim, iniciando ter um facilitador, uma sim. referência. Tem que ter uma referência.
E uma pergunta que eu vou te fazer agora, eu acho que você já respondeu parcialmente, mas como é que você inseriu a meditação hoje no seu trabalho? Além do uso para você, claro, Uhum. que é fundamental, um monge zen, ele medita. Isso aí é como dois e dois são quatro, né? É até redundância perguntar ao monge zen se ele medita, porque ele não seria monge zen se ele não meditasse. Mas como é que você insere a meditação no seu trabalho aí no templo em Koji? Você recebe as pessoas, você orienta grupos, como é que você tem usado seu É, do- conhecimento de é, meditação? doutor, assim, a minha linha de trabalho é muito ampla, né? Eu costumo dizer. É aquela questão do agitado. Sou muito agitado nas atividades do quais eu faço. Entre elas, eu coloco sempre. Eu sou muito metódico também. E o Zen é muito metódico, né? É muito sistemático. E para isso, o que me ajuda muito é ter métodos, é ter esses guias que me ajudam muito. Então, por exemplo, se eu faço um trabalho, um retiro de um dia que eu costumo proporcionar para as pessoas, eu coloco abordagens da musicoterapia, abordagem da meditação, do yoga, tai chi chuan, tudo seguindo um protocolo. Então, tudo isso se você for ver bem, são práticas de meditação, com abordagens diferentes. Ativas, concentrativas, passivas, em movimento, e aí com sons. Então, aí já entra a meditação. Quando é só zazen, retira-se só zazen, aí, como eu disse, eu utilizo pela escola, o Zen budismo, o que é meditação, mas também coloco pela saúde, porque quer queira ou não, né, eu sempre coloco isso, eu vendo isso muito bem, que eu sou um facilitador em meditação, formado pelo Dr. Roberto Cardoso pela Unifesp. Então, segue-se um protocolo. Esse protocolo é validado, ele tem base, então eu coloco ele muito bem. Então, até assim, esses meus trabalhos, além daqui do templo, eu também realizo pelas redes SESC de São Paulo inteira. E o Interessante saber disso. e o grupo SESC, o grupo S, né, eles são muito criteriosos nessa questão de quando vai chamar uma pessoa para prestar os seus serviços a eles. E se não tem Sim. um método, uma abordagem certa, não esquece, não entra, né? E eu sempre coloco isso. Explico o Uhum. que é a meditação para leigos, aí, no caso, própria musicoterapia, como uma abordagem e com bases. E assim, meditação, com sons, momentos de silêncio, como eu disse, né? O próprio silêncio faz parte da música. Então, tudo que eu faço tem a meditação. Tem a meditação. Só basta a abordagem. Qual o tipo de abordagem? E eu consigo fazer tudo em cima de bases da meditação. Que legal. Eu costumo até usar um protocolo, e isso, Ah, assim, faz parte também. Os dois protocolos, doutor, na verdade. ah. Eu Conta pra utilizo. gente, conta pra gente, conta pra gente. Os protocolos que eu utilizo, assim, que eu gosto muito, é esse seu, né? O loop operacional do que é a meditação, e as 9 atitudes mindfulness. Isso eu utilizo no meu trabalho. Acabo trabalhando. Por exemplo, mente de principiante, paciência, não julgamento, gratidão, generosidade. Tem mais outros aí que eu não me lembro, mas esses são os protocolos que eu utilizo no meu trabalho. Então, quando se coloca isso, essas atitudes mindfulness, né, de atenção plena, elas fazem parte do trabalho, seja na musicoterapia, seja na fotografia, no zazen, tem tudo isso está inserido. Então, são o meu checklist, tem que ter essas coisas. Como eu disse, sou metódico, né, bem sistemático, essas coisas, então eu acabo utilizando desses protocolos. É muito legal. Tenho certeza que quem ouvir este vídeo aqui vai te visitar no Templo em Koji. Não é possível que não tenha Ah, interesse. O Marcos, o papo está muito legal, mas a sim, gente tem um tempo de rede social que precisa claro, ser claro. curto. Então, eu vou pedir para você deixar uma mensagem livre do seu coração. Quem está te ouvindo agora, qual mensagem você gostaria de deixar? Seja o Marcos Lopes, seja o Monge Corro, que mensagem o seu ser quer deixar aqui para as pessoas que ouvirem este vídeo? Bem, eu nem preparei aquela coisa de mensagem, né? O que vem do meu coração agora, nesse exato momento, é que quem está aí do outro lado, permita-se a fazer aquilo que realmente gostaria de fazer, sem buscar culpados, sem procurar desculpas. E assim, seguir assim, o seu coração. Se você quer realmente se tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, e ver na meditação
esse o caminho? Esse é meu conselho. Pode ir com força, com fé, com vontade, que vai te tirar de onde você está. Legal. Teve, eu não sei se foi Lao Tse, alguém do taoísmo que falava que quando você começa a caminhar, o caminho aparece. E é verdade. E quando você abriu hoje a live, você falou uma coisa muito legal. Eu já tinha começado a caminhar, só que eu não sabia. Isso é verdade. Então caminhe, mas na verdade a pessoa pode já estar até caminhando, né? E o Já fato está trilhando. desse vídeo é o impulso, às vezes, que falta para ela buscar conhecer a si mesma. Marcos, a Sim, gente vai se despedir daqui a pouco, com calma, a sim, gente vai continuar aqui conectado, mas vamos dar um tchau para o claro. pessoal antes, agradecer de novo demais a sua Muito presença obrigado. e dar um tchau Muito para o obrigado. pessoal. Tchau, E tchau pessoal. a todos e aguardo vocês aqui para virem tomarem um chá e meditarmos. Combinado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.